Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho gauchinho e ele vai nos levar aos bastidores da missão dele, tá? Então ele fala o seguinte: Oi, Vânia. Sou gaúcho, resido próximo a Santa Maria, minha cidade, né? Tenho 40 anos. Fomos batizados em junho de 1990, juntamente com nossa família, exceto nosso pai. Sempre gostei de participar das competições do Super Sábado com buscas de escrituras e por conhecer muitas passagens de cor, fui incentivado a fazer missão. Até que o tempo chegou e fui servir no Nordeste do Brasil. Saí do Rio Grande do Sul em maio de 2000 e no mês seguinte me deparei com as chuvas, enchentes e o calor do Nordeste. Assim como a maioria, também encontrei pessoas especiais que marcaram a minha vida e outras nem tão especiais assim. Meu presidente de missão, por exemplo, se encaixa nesse segundo grupo. Ele era americano, arrogante, mal-humorado e rabugento. Sua esposa, por não ser médica, farmacêutica, quiçá enfermeira, sempre que alguém precisava de uma medicação, repetia a mesma frase: "Toma um Tilenol, Helder." Servi durante 22 meses, voltando em fevereiro de 2002. Dentre tantos acontecimentos, lembro das inúmeras vezes que passei, presta atenção, inúmeras vezes que passei fome, tomei banho de canequinha, chorei escondido no banho para não parecer fraco, e das vezes em que fui assaltado e pedi dinheiro para me alimentar e sempre recebi um não do meu amado presidente. Nossa mesada era de R$120, dividida em 2 vezes de 60 a cada 15 dias. No meu primeiro Natal, o presidente resolveu contratar um buffet com o número exato de missionários e toda a missão, com o número exato de missionários de toda a missão, e o resultado foi catastrófico. Foram sorteadas as zonas em que se serviriam da primeira até a última. Assim, formamos uma fila ao redor da capela, e minha zona foi a última. Além disso, eu e meu companheiro fomos os últimos. Alguém teria que ser o último, né? Fui eu. Ocorre que quando chegou na nossa zona, não havia nada além de... Essa é minha cachorra que tá aqui, tá? Quando chegou na nossa zona, não havia nada além de bananas e maçãs no tal buffet. Resultado, o Elisê pediu dinheiro para irmos almoçar no restaurante e ouvimos uma grande gargalhada, seguida de um não irônico e debochado do nosso querido pai, ou seja, do presidente da missão. Assim, após recebermos as cartas da família e amigos, fomos todos embora daquela grande conferência de Natal. Durante a missão, tive 9 companheiros americanos e 3 brasileiros. Fui júnior durante 1 ano. E quando fui chamado sênior, eu fiz de tudo para mostrar que ele estava errado em me deixar tanto tempo como júnior. Fui mandado para uma área em que não havia batismos há meses, e com meu primeiro júnior batizamos muito. Alguns membros daquela ala não gostavam de mim, porque eu não os visitava, e só queria trabalhar e reativar ex-missionários considerados fubecas. Em setembro de 2001, ainda nessa área, recebi meu primeiro companheiro de Utah e foi um tempo muito feliz. Os batismos seguiam semanalmente, ninguém batizava mais do que nós naquela missão. Tanto que em novembro fomos a dupla que mais batizou na missão inteira e recebemos apenas uma mensagem desafiadora do presidente dizendo: "Batize o mundo." Durante esse tempo, meu companheiro precisou conversar com o presidente porque estava se sentindo impuro devido ao seu problema com masturbação. Após a entrevista, o presidente me mandou cuidar melhor dele. E assim foi. Passei a conversar com ele a respeito do assunto. No entanto, acredito que aquilo acabou nos aproximando mais do que a amizade e a admiração que tínhamos um pelo outro. Desse modo, numa determinada noite, enquanto dormia, ele veio até a minha cama e começou a fazer sexo oral em mim. Acordei com aquela situação e deixei rolar. Isso se repetiu durante várias noites seguidas. Trabalhávamos durante o dia e à noite vivíamos aquele forte sentimento que nasceu entre nós. Nesse período, os batismos aumentaram. E com isso, os números e a alegria do presidente conosco também. Os membros agora nos elogiavam e diziam que há anos não havia uma dupla de missionários como a nossa. Ganhávamos referências sem pedir. Porém, em dezembro de 2001, fui transferido alguns dias antes do Natal
e a nossa ceia, que já estava programada, foi por água abaixo. Ele foi chamado como sênior e eu fui para uma área distante sem nenhum pesquisador e tive que começar do zero novamente. Pense no desânimo. Meu ex-companheiro implorou para o presidente autorizar que fizéssemos uma divisão e passássemos a ceia juntos, e foi aceito. Acho que foi o único sim que ouvi do presidente em toda a missão. Após a nossa separação, sentíamos muito a falta um do outro e sempre nos falávamos por carta ou ligações para um orelhão próximo de casa, às 9h30 da noite. Aquele horário era sagrado. Por fim, em fevereiro de 2002, por não suportarmos mais a distância um do outro, optamos por confessar ao presidente toda a história. E o resultado foi a nossa desassociação da igreja, uma humilhação que me fez gritar com o presidente e com aqueles homens que eu nem conhecia e estavam lá nos julgando. Depois disso, o presidente não fez nenhuma questão de manter sigilo, presta atenção aqui, e espalhou para a missão inteira tudo o que havíamos confessado. Em casa, recebi diversas cartas com xingamentos por ter destruído a missão do americano. Fala sério, né? E outros tantos deboches e julgamentos com palavras de baixo calão de missionários que pensei que fossem meus amigos. Chegando à minha cidade, o presidente do distrito e do ramo também fizeram esse agradável favor de espalhar a todos os membros o motivo do meu retorno 2 meses antes do tempo hábil. Alguns membros me abraçaram e me parabenizaram pela coragem de fazer o que achava correto, e outros nem olhavam para minha cara. Foi um período muito difícil para minha mãe, que era presidente da Sociedade de Socorro do Ramo. Por isso, optei por mergulhar nos estudos e no trabalho, e assim, durante 5 anos, deixei de ir à igreja. Meu companheiro, que também retornou para casa, voltou para a igreja, cumpriu metas e regularizou a sua situação. Em 2010, através do Facebook, ele me mandou convite de amizade e passamos a conversar novamente. Em 2015, senti que deveria regularizar a minha situação e menti diversas vezes nas enfadonhas entrevistas que precisei passar. Logo após, em 2017, conforme combinado, ele veio ao Brasil e fomos passear na nossa antiga missão. Visitamos nossa área, nossa casa e algumas pessoas queridas. Tudo estava mais leve, sem a pressão de um presidente prepotente, insensível e arrogante, que só pensava em humilhar os brasileiros e cobrar números. Mesmo com todos esses infortúnios, somos grandes amigos, conversamos sempre que possível e hoje, mais maduros, rimos de tudo aquilo que um dia nos feriu. Querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente e eu fico muito feliz em saber que você hoje consegue olhar para trás e rir, né, daquelas experiências que te feriram, como você fala aqui. Experiências que eu considero traumáticas para um jovem de 20, 21 anos de idade, né? Você na tua igreja, você que está escutando, você aprende na igreja a ver isso aqui como algo imoral, né? Esse desfecho da missão dele, né? Como assim ele teve relações sexuais com o companheiro? Tem muitas outras coisas imorais na história dele que você não se dá conta porque a tua igreja não te permite observar e ver a realidade do jeito que ela é. A igreja te entrega perspectiva pronta sobre como você deve literalmente julgar uma situação como essa. Então eu vou apresentar para você esses outros fatores que você não deveria ignorar. Nós estamos falando aqui de um jovem de 19 anos de idade que largou a vida dele, largou tudo, deixou tudo para trás e foi servir uma missão de tempo integral. Ele é gaúcho, ele nasceu e foi criado no Rio Grande do Sul. Ele foi para o Nordeste, ele já sofreu aquele choque, né, em relação ao clima, que é muito diferente, né, do clima do Rio Grande do Sul. Ele teve que se adaptar às chuvas, às enchentes e ao calor de lá. Isso já é difícil para um jovem que está longe de casa, longe da família, dos amigos, longe de tudo que é familiar para ele. Ele tem um presidente que é rabugento, arrogante. Ele já não se sente seguro em relação a isso. Ele passa aqui, ele fala inúmeras vezes, ele passa fome, ele tem que tomar banho de canequinha, mas ele não pode reclamar, né? Ele não pode levantar a voz dele contra nada disso. Então o que ele fazia? Ele chorava escondido no banho para não parecer fraco. Porque se um jovem de 20 anos, que sai da casa dele e vai para uma terra estranha, trabalhar 60 horas por dia, por dia, trabalhar 60 horas por semana, de sol a sol,
se ele sente dificuldades em relação a isso, ele não pode reclamar, porque se ele reclamar, ele é considerado fraco. A igreja precisa que você pense assim. Meu Deus, no primeiro Natal dele, ele teve bananas e maçãs para comer. Ai, o fato dele... Ah, tá, ele foi assaltado, né? Mais de uma vez. E pediu dinheiro para se alimentar. E o presidente falou, não senhor, te vira aí, te vira. Eles recebiam aqui na época R$ 120 por mês, divididos em 2 parcelas de 60. Só para pagar, né, a alimentação. Mesmo que almocem na casa do membro, fala sério, né? Aquela não pode ser a única refeição do dia. Então esse dinheiro tinha que pagar pela alimentação, passagem de ônibus e outras coisas estritamente necessárias que eles precisassem comprar. Agora ele recebe um companheiro aqui de Utah. E o companheiro dele, por ser um jovem, eu imagino nos seus 20 anos de idade, os hormônios dele a mil, ele tem desejos e necessidades sexuais. E ele usava a masturbação, que ao invés de ser algo que a tua igreja condena, na verdade, sabe o que é a masturbação? É um mecanismo que Deus, aquele que criou o teu corpo humano, não foi Satanás que criou a masturbação, querido, não. Foi Deus. A masturbação é um meio que o teu corpo tem de aliviar os teus desejos e necessidades normais sexuais. Para você usar quando você não pode ter relacionamento sexual com um parceiro ou uma parceira. Então você consegue esse alívio através da masturbação. Não acredita em mim não, dá uma pesquisada sobre esse assunto antes de colocar a Bíblia no meio disso ou religião. Bom, mas esse elder ele queria ser honesto, né? Seguir o que a igreja exige. Ele foi confessar para o presidente da missão. O que o presidente da missão faz? Um homem que deveria ser experiente e inspirado, né? Ao invés dele cuidar daquela situação com esse elder, ele chamou o companheiro dele, que é o nosso querido aqui da história, um outro jovem de 20 anos de idade, e falou para ele, você precisa cuidar melhor do teu companheiro em relação a esse assunto. Esse jovem, o que um jovem de 20 anos sabe? Como é que ele pode ajudar uma outra pessoa da idade dele? Pelo amor de Deus. Ele tentou ajudar. Só que como eles são seres humanos, eles acabaram se aproximando de uma forma que a igreja condena, eles se envolveram sexualmente. Mais uma vez eles quiseram ser honestos e decidiram confessar para o presidente o que aconteceu. Eu sempre falo para você, pensa 2 vezes antes de confessar sobre quaisquer fatores da tua vida sexual para qualquer membro, para qualquer líder da tua igreja, da igreja mórmon, porque talvez você se arrependa. Você viu o que aconteceu aqui. O presidente da missão acabou espalhando para a missão inteira o que havia acontecido. Ele e o companheiro dele foram desassociados da igreja, foram humilhados por um grupo de homens e mandados embora mais cedo, antes dos 24 meses. Quando esse nosso querido chega em casa, todas as pessoas, todo mundo da ala e da estaca também está sabendo do que aconteceu, porque ele foi mandado embora mais cedo. Quer dizer, é tudo uma humilhação. E todo o foco agora é voltado para esse acontecimento entre ele e o companheiro dele. Não importa o restante das coisas que ele fez, ele batizou pra caramba, ele e o companheiro dele foram a dupla que mais batizaram na missão inteira num determinado mês. Nada disso importa. Os dias que ele trabalhou de sol a sol, não importam. Às vezes que ele passou fome, que ele teve que tomar banho de canequinha, que ele estava tão mal que ele chorou no banho para não parecer fraco. Nada disso importa, porque você nunca vai ser bom o suficiente para o Deus mórmon. Querido da história, eu consigo perceber aqui pelas suas palavras que você está bem hoje em dia, e é isso que importa. Você que está pensando em servir uma missão, querido ou querida, né? Não esquece que você é um ser humano, você não é um androide. Você é tratado pela tua igreja como máquina de fazer dinheiro, porque quanto mais pessoas você recrutar para a tua igreja, mais filiais eles conseguem abrir no mundo inteiro. Mas não esquece das tuas vulnerabilidades, não esquece das ferramentas que você tem no teu coração e no teu cérebro para lidar com os teus desejos e necessidades sexuais. Você não precisa se sujeitar à humilhação que muitos jovens, como esse nosso amigo da história, se sujeitam. Viu? É isso. Você que
que vê missionários e conhece missionários, trata esses jovens com carinho, com respeito. Eles estão fazendo um sacrifício tremendo. Você escutou a experiência desse nosso amigo aqui. Eles podem fazer 9 coisas boas e certas, de acordo com a igreja, mas quando eles fazem uma errada, as outras 9 não importam. Eles sofrem o prejuízo moral por essa uma coisa que eles fizeram de errado, de acordo com os conceitos da igreja. Esse é o Deus Mormon para você. É assim que é. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.